Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conexão Palestras, de torcedor para torcedor. Meu nome é Daniel Angrimani, estou conversando com o Rafael Capone, fazendo Conexão Brasil-Holanda, para a gente conversar um pouquinho sobre o Palmeiras, né, após esse clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista de 2023. Capone, é clássico Palmeiras e Santos? Ou é freguesia? O clássico da saudade, com certeza. Cara, é clássico, mas a gente tem que analisar o momento do clássico, né? O momento do clássico é freguesia, de fato, não tem o que falar, né? 10 jogos sem ganhar do Pô, os Palmeiras. caras vêm aí de um. Eles vêm aí de um. Desde a... Olha, eu vou falar que aquela careta do Ricardo Oliveira custou caro pros caras, viu? Custou, cara. Da Copa do Brasil, lembra que ele saiu? Custou Lembro. caro, cara, porque até hoje os caras penam com a gente. Você lembra disso? A gente ficou com raiva, mas enfim, a gente levou a melhor. E de lá pra cá é freguesia mesmo, né? Antes disso, eles estavam com o time sempre, né? Muito rápido, molecada. Então, eu lembro que o Palmeiras tinha muita dificuldade de jogar contra o Santos, né? Mas de lá pra Sim. cá, virou uma certa freguesia, sim. E me dá dó, cara, porque. Não quero também falar uma forma pejorativa, porque eu não tenho ódio do Santos, não. Eu acho que o Santos é um time histórico, né? Não é aquele rival, você fala clássico, mas não é aquele rival que você quer ganhar com sangue no olho, né? Não é que nem o São Paulo, ou que como o Corinthians, que é mais ainda, né? Sim. Mas patamares diferentes o jogo, na minha opinião. O Palmeiras tá num nível, o Santos tá no outro, cara. É, cara, também tô sentindo isso, né? Acho que o Santos tá sofrendo bastante nos últimos anos, né? Assim, de montagem de elenco, né? Putz, a diretoria fez uma confusão gigantesca no time. E, né, poxa, cara, até o Santista mais esperançoso que eu conversei, né? Não imaginava que o Santos ia ganhar, cara, porque infelizmente eles têm noção, né, de como o time tá complexo nesse primeiro momento, né? E assim, Palmeiras e Santos, né, tiveram, você Uhum. lembrou do Ricardo Oliveira, né, mas assim, já tiveram finais, né, memoráveis, aí, jogos memoráveis ao longo das histórias dos times, né? Eu acho, cara, que você falou da carta do Ricardo Oliveira, mas parece que é bizarro pensar, cara, que no final da Libertadores, né, de 2020, a gente tá disputando a final com eles no Maracanã, né? E o técnico era o Cuca, tal, e aí o Breno Lopes faz o Olha, gol. você levantou um ponto que eu ia falar na sequência. Até como que esse time chegou na final da Libertadores, né? Foi até uma coisa que não fazia muito sentido, eliminando o Boca. Tava um caminho difícil, né? Eles chegaram ali na raça total, Passa né? total. Foi a última grande temporada, digamos, eles. Não foram campeões, mas assim, foi uma temporada boa, né? Chegar na final da Libertadores é um feito importante, né? Sim. Mas ali já deu pra sentir que tava esquisito, né? Já deu pra sentir que, não sei, não sei, já tava, que ia vir uma decaída. E veio, né? E grande. Nossa, e assim, de lá pra cá, né, olha tudo que aconteceu com o Palmeiras, né? Só você ver quantos títulos o Abel teve, né? Porque esse foi o primeiro título do Abel, né? Então, foi uma diferença que foi abrindo assim gigantesca. E aí culmina nesse jogo no Morumbi, né? Porque tava tendo Carnaval no Allianz Parque. E aí o Palmeiras encontra o Santos com 49 mil torcedores, né, cara? E de verdade, meu, o Santos não viu a bola, né, Capone? Não sei se você concorda comigo, mas foi só Palmeiras, 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 Não Palmeiras. viu. Não viu a bola. Palmeiras, assim, colocou o momento do Palmeiras foi aquele, o Santos é aquele. Então, assim, o Palmeiras dominou o jogo, né? O Santos totalmente, né? Não digo perdido, mas sem recurso para enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras é muito cachado, né? Defesa muito sólida, ataque ali. E tava num dia inspirado. Então, assim, tudo combinou pro Palmeiras realmente fazer uma exibição muito boa, né? Agora, Sim, independente disso, né? Porque já era esperado, né? Que esse jogo o Palmeiras ia levar melhor. Sem soberba nem nada, mas o Santos tá num momento muito difícil, né? E o Palmeiras veio de uma vitória com o time titular com o Flamengo. Então vinha aí, ia vir com moral, sem pressão. Enfim, né? O que vale colocar aqui um ponto importante. Alguns pontos importantes. Primeiro, o Giovani, né? Esse moleque eu não quero também ficar colocando, Giovanni vai estourar e tal, mas vamos ficar de olho nele, cara. O moleque veio, né? Temporada passada não apareceu tanto, né? Foi a primeira que ele subiu profissional, se eu não me engano, mas essa aqui ele lesionou começou também, muito né? bem, Ele machucou. né? Na temporada passada ele Teve, machucou. teve, teve lesão, exato. Mas ele começou muito bem, né? Todo jogo, ou dando uma assistência, fazendo gol em clássico, né? Jovem. Eu acho que vem aí um moleque. Muito se fala de contratar o Michael, eu fico pensando, vale a pena contratar o Michael, né? É. Não sei, né? Também não É sei, pra se cara. pensar É aí. difícil, né? É um pouco polêmico isso. Mas É um assim, pouco polêmico. eu gosto Vale de a pena apostar no pensar. menino, no Giovani? Ou vale a pena é, trazer dois de fora? É complicado.
Vamos dar tempo, né, para as contratações, né? Tipo, beleza, né? A gente precisa de contratação, não deixa de precisar de contratação, mas talvez não contratar por impulso, né? Alguma coisa que não venha a resolver, né? Visto que as últimas contratações que o Palmeiras fez, né, foram Exato. esquisitas, para não falar outra Já que coisa. ganhou um fôlego, exato, já que ganhou um fôlego, vale a pena pensar. Nem, nem comento isso aí, né? Já que ganhou um fôlego, vale a pena contratar bem, né? Que não seja na correria, né? Consiga contratar assertivamente, né? Então, o Então, Giovanni é um ponto, assim, vamos falar do Rony um pouco aqui, cara. Por nossa, favor, vamos falar do Rony, cara. Que jogo do Rony, né, cara? O Rony é muito constante, cara. É muito. Depois de falar que ele não tem aquela técnica, eu acho que ele tem sim, cara. Eu acho que ele vem evoluindo muito nas últimas temporadas e o que ele fez ontem, é... eu não sei. Eu queria só falar aqui que ele me faz brilhar os olhos de ver ele jogando a camisa do Palmeiras, cara. não, foi absurdo, cara. Eu acho que o lance do segundo gol foi engraçado, né, cara? Que ele tá de costas comemorando, aí a bola sobra pra ele, ele vai lá e pau, caixa, né? Foi muito bom esse Foi lance. bizarro, velho. É bizarro, é bizarro. Ele ali comemorando, né? Pô, a bola volta, ele dá uma bica e faz o gol, cara. Foi um gol bem peculiar, cara. Foi Mas peculiar. como joga, né, cara? Como joga? A dominada que ele deu ali no passe né, que ele fez, deu assistência pro Giovanni. O Giovanni veio e chutou, mas é uma assistência, né? Mas o cara me domina meio que dando um chapéu no zagueiro já, faz a proteção, o cara tem 1,60 de altura, cara, sabe? Não, ele tá de costas, Então, né, queria cara? só ressaltar esses Então dois não tinha como ele pontos aí. chutar essa bola, né? Então foi bom o Giovanni ter vindo. Exato. Então, mas isso mostrou o quanto o Rony vem aprimorando, né, a parte até de raciocínio dele do jogo mesmo, né? Ele antes era mais afobado, né? Você vê que agora ele tá um pouco mais consciente dentro de campo, né? Então, acho que é um ponto que vale ressaltar. O Rony, que jogador, cara. Concordo, cara. E eu acho legal também ressaltar a entrevista do Abel depois do jogo, né? Ele deu uma Nossa, desabafada foi ali, né? incrível, né? O repórter perguntava uma coisa, ele sempre respondia do mesmo ponto, se defendendo, porque ele tem toda a razão, né? Ninguém nunca viu dar o parabéns pra ele porque ele ganhou o título de cidadão paulistano. Alguém foi falar, pô, Abel, parabéns, você ganhou. Não. Ninguém deu honraria pra ele que ele foi eleito, ele ganhou também um título em Portugal, cidadão português X lá, que eu não vou lembrar aqui agora. Mas enfim, um grande, um grande prêmio também. O cara escreve um livro, né, sobre a técnica do futebol, né, sobre a experiência dele aqui no Brasil, compartilhando boa parte da estratégia dele. Tem um lucro de 7 milhões e reverte para instituição financeira, instituições de caridade do Brasil, né? Algum repórter parou e falou isso dele? Só fala do temperamento, temperamento, ele falou ontem, meu temperamento, anteontem, né? Foi sábado. Meu temperamento é esse, eu sou passional dentro do campo, tô errado, ele sabe que tá errado, mas ao mesmo tempo ele fala, se eu também perder essa paixão, vou perder minha gana, né? Então, ele vai tentar se policiar uma coisa ou outra ali, mas, pô, o cara é técnico, tá ali no gramado, né? Tem que ter energia, né? Tem uma coisa ou outra que tem que mudar ali, mas não é isso que define o Abel, né, cara? Eu acho que ele desabafou bem. Sim, e assim, meu, que continue bravo, dando resultado pra gente, A gente entendeu? adora, tipo, palmeirense, vou falar, a gente adora que ele bica o microfone, sabe? Ah, essas loucuras que ele faz, é legal pra caramba, pra gente vira tudo história, sabe? Lembra que vira meme, vira aquela coisa que a gente fica lembrando do cara, é bom. Na verdade é essa, se fosse do Corinthians, o Corinthians não ia gostar, se fosse do Flamengo, quando era Jorge Jesus fazendo as graças dele, o flamenguista gostava. E é isso, deixa a mídia É. falar, pra gente não importa isso, né? Ele não foi desrespeitoso com ninguém, não, né? Não foi violento. Deu uma bica no microfone, é isso aí. Aquela cara dele bicando no microfone é impagável. Cara, mas eu não sei Marcou. se você lembra disso, mas o Filipão, cara, chegava no jogo, ele invertia todos os microfones pra não pegar o áudio dele, por exemplo. Isso era coisa que o Filipão fazia, cara. Então, O é, Felipão pegava o vestiário e falava que ia arrebentar o corintiano, lembra disso? Dá tem que ter porrada nos raiva do caras. É isso aí, Corinthians. cara. O técnico tem que fazer. Tem. Pô, o cara não tá ganhando, não tá dando certo, não tá respeitando ninguém. Então o cara continua fazendo. Se incomodar, que o incomodado que vai ser inveja do cara que tá ganhando. Concordo, cara, concordo. Mas 3 pontos, eu acho que daí surgiram aí o desabafo do Abel, a consistência do Palmeiras. E assim, temos agora o final do Paulista, né? Não temos muitos jogos importantes aí na sequência, né? O próximo que vai ser contra o Corinthians, o clássico, mas a gente vai ter alguns jogos ainda nesse meio tempo. É encaixar o time, né? É continuar, né? Achando aí o time ideal, dando oportunidade para molecada, para os reservas e achando esse equilíbrio até lá. Para chegar no pós-paulista, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, já no nível certo, né? O Palmeiras hoje, eu entendo que ele está acima dos outros, né? Em termos de começo de temporada. Não quer dizer que ele vai continuar. Em algum momento vai ter
né? Altos e baixos, é normal que isso aconteça. Mas chegar naquele momento que vale a pena na temporada, né? Que começa de fato a temporada com os campeonatos importantes, bem, eu acho que é isso. É isso. Assim, só pra gente concluir a conversa, eu acho que o Abel ter falado isso, né, assim, pra gente que é palmeirense, pra vocês que assistem nossos vídeos, né, ou que estão assistindo nesse momento, isso só mostra a importância da mídia palestrina, cara, pro palmeirense, né? O quanto que a gente, quando ouve um outro palmeirense falando, ou vai atrás de um conteúdo de palmeirense, a gente acaba ficando blindado com algumas coisas que a mídia acaba falando, e do Abel Ferreira e de todo o resto dos jogadores e tudo mais, né? Então, assim, poxa, eu lembro quando a gente não tinha muitas opções, né? Pô, o Capone, a gente pegou uma época difícil do Palmeiras, né? Que a internet talvez não fosse tão difundida nesse quesito. A gente às vezes acabava ficando um pouco contaminado com algumas coisas, né? Então, hoje em dia eu paro pra pensar e falo assim, nossa, né? Talvez não fosse um pesadelo tão grande, era um pesadelo. Mas, assim, talvez a gente não tivesse tido uma contaminação tão evidente como naquela época, né? Então, assim, né? Isso é importante, Isso, né? E a gente eu sempre concordo valoriza o plenamente. Abel, né? A quem é mídia palestrina, a gente sempre fala disso, né? A gente sempre fala dos jogadores, porque tá num momento muito bom, cara, e a gente tem que ser honesto, a gente tem que falar a verdade. Certo, Capone? Eu acho que a mídia palestina, você foi perfeito, né? Acho que a mídia palestina, ela sabe os defeitos do time. Ela vai falar, mas ela vai falar do ponto de vista do palmeirense, né? Que é o certo, a gente tem que ter. Todo mundo tem sentimento, é o que a gente quer ouvir. A mídia vai sempre puxar pra polêmica, vai querer criar, né? É outra pegada. Mas é isso, concordo. Acho que muito bem falado. A gente viveu há muito tempo sem essa força aí, né? É E isso realmente aí. faz a diferença, né? A gente fica muito mais blindado dessa loucura. É isso Aí, aí. Capone, brigadão, meu querido. Isso aí, avante palestra. Avante palestra.